1 Coríntios 3, versículo 1 em diante, nós temos aqui um problema detectado pelo apóstolo Paulo, detectado aqui, sacado por Paulo de uma forma assim tremenda, pelo Espírito do Senhor, né? Que ele mostrou, e a forma que Paulo tratou isso, para que a jornada consciente da igreja continuasse, era preciso tratar essas coisas. Primeiro, 1 Coríntios 3, verso 1 diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Nós temos um grande entrave, né? Na caminhada consciente da igreja em direção ao crescimento, à unidade perfeita, em direção à nossa referência, que é Jesus, quando nós, ao entrarmos pela porta, somos barrados com pensamentos dessa forma que nós vemos aqui, e acabamos então ficando na porta e não entrando no caminho, não caminhando. Porque Jesus diz, eu sou a porta, mas também ele diz, eu sou o caminho. Então a porta é de entrada e o caminho é para caminhada. E é importante que essa caminhada, a gente tem que entender que essa caminhada, ela não termina, né, em poucos anos, em poucos dias, em poucos minutos, em poucas horas, em poucas semanas, não. Ela é para a vida toda, e eu creio que é para sempre essa caminhada, esse crescimento em direção ao nosso alvo, em direção a ser igual a Cristo, ele é para todo sempre. E nós temos um entrave. Qual é o entrave? O entrave é quando a gente não discerne direito o que é instituição e o que é organismo. Instituição são as igrejas, as embaixadas de Cristo ou as agências evangelísticas do mundo com nomes diferentes, que a gente vê. Ao longo do tempo, a gente começa então a ter problemas com isso, porque a gente não discerne direito o que é Cristo, o que é corpo, o que é igreja de Jesus, o que é instituição, o que é agência, e o que é agências proclamadoras, o que é embaixadas do reino de Deus na terra. Então nós temos um grande problema com isso, porque nisso a gente coloca toda a nossa energia, todo o nosso entendimento, toda a nossa cabeça, todo o nosso pensamento, e começamos então a girar em torno de uma instituição. E o que acontece? A gente troca o organismo, o corpo de Cristo, pela instituição que deveria ser o que? Essa instituição representante e aqueles que vêm para trazer o entendimento do reino. Isso é, a instituição deve trabalhar em prol ao reino de Deus. E o que acontece também com a gente? A gente troca Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, por
aqueles que são líderes dessas instituições. A gente acaba, então, adorando aquilo que não é para ser adorado. A gente acaba, então, adorando a instituição. A gente acaba, então, adorando, né, aqueles que são representantes dessa instituição. Respeito, honra, até dupla honra, como Paulo diz, não há nenhum problema. O problema é quando nós transferimos toda a responsabilidade do nosso crescimento, do nosso entendimento, para as instituições. E, obviamente, o que acontece com as instituições, ou com os líderes das instituições, é que eles precisam criar, muitas das vezes, manuais internos da igreja, para poder corrigir determinadas coisas dentro da própria caminhada do grupo de pessoas que ali estão adorando o Senhor. E aquela cartilha, aquele entendimento, aquelas normas, ela passa a tomar o lugar da Escritura. Você percebeu qual é o grande problema que nós estamos enfrentando muitas das vezes em alguns momentos da carreira, quando a igreja se torna muito grande e a gente, tudo que é grande, a gente acha que é Deus que está colocando as mãos, está muito cheio porque é Deus, tem muitos membros porque é Deus. Se for assim, tem tantas instituições que não tem nada a ver com Deus e que são maior do que a igreja. Nós não podemos pensar dessa forma. Quando nós trocamos, então, a igreja, o organismo, pela instituição, nós começamos, então, a parar de crescer. Porque a gente começa a aprender com aquelas regras humanas que é criada para organizar um grupo. E a gente, então, troca isso, essas regras, ou troca a Escritura por essas regras. Então nós paramos de crescer porque a gente começa, então, a estudar a instituição e não Cristo, a sua palavra, a sua Escritura, aquilo que se escreveu, aquilo que se anunciou, o Evangelho. Né? E aí a gente troca também o Cristo pelos líderes. Você percebeu qual é o problema que nós temos aqui? Aí Paulo, então, trata esse tipo de pensamento como pensamento infantil. Depois ele trata como pensamento carnal. Depois ele trata como pessoas que não podem receber um alimento sólido, porque não conseguem ouvir a verdade. Porque se ouvir a verdade ficam confusos. Aí ele diz, então, eu tenho que tratar com vocês com uma vara de disciplina. Dizendo o seguinte, afinal de contas, quem é Paulo que vocês estão adorando tanto ele, que sou eu? Quem é Apolo, meu Deus? Será que eles morreram por vocês? Aí ele diz assim, são apenas servos. Os líderes que hoje tem devem ser servos do reino que serve a esse reino em alguma instituição. Tanto é que tem pessoas que, se Jesus um dia voltar, e que ele vai voltar, nós temos esperança disso, né? E quando ele voltar, se ele não tiver a marca da instituição dele, ele não recebe Jesus. E é importante que vocês precisam entender que isso já aconteceu no passado. Israel não reconheceu o seu Senhor quando ele chorou sobre Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar vocês como a galinha abriga os pintainhos embaixo da asa, mas vocês não quiseram. Vocês ficaram honrando a homens e dando honra um para os outros, recebendo honra um dos outros, e esqueceram quem vocês são. O que acontece hoje no meio das instituições? É exatamente isso. Paulo diz bem claro, né? Alguns têm dons de plantar, outros têm dons de regar, quer dizer, de estar cuidando. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Então existe um homem mais poderoso, uma pessoa mais poderosa, um representante mais poderoso, seja ele homem ou mulher, né? Seja quem for que esteja representando a igreja, são meros servos. Se nós não entendermos isso, gente, a gente vai parar na nossa caminhada e a nossa jornada se torna uma jornada confusa, não consciente. Então, aí está o grande problema que nós temos ainda de crescimento em direção à unidade que é Cristo. Aonde é a igreja, então? A igreja se reúne em qualquer lugar. Onde houver 2 ou 3 reunidos no
no nome do Senhor, ali estarei. Então o que você tem que procurar? Um lugar que se reúne para adorar Jesus. E não para adorar o louvor da igreja, o líder da igreja, o nome da igreja. Se isso acontecer, me desculpe, você vai ficar parado no tempo e não vai crescer em direção à sua espiritualidade perfeita, profunda, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espero que esse pequeno vídeo tenha o efeito, né, de despertar você, de acordar, assim como a mim também. Toda vez que eu falo alguma coisa aqui, eu não falo para, eu falo para nós. Eu não falo para a pessoa como se eu fosse especial em relação às pessoas. Não, eu sou igual, sou ser humano. Erro e falho como qualquer pessoa. Então é muito importante a gente parar e pensar ao que nós estamos nos convertendo. Para que nós estamos nos convertendo? Qual é o crescimento que está dando para a gente? Pensa nisso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.